para ver a tela aqui das informações, tá bom? Galera, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a quinta edição do ATM Track Day, aqui do pessoal da ATM Automotive Motorsport. Galera que está chegando, seja muito bem-vindo. Quem porventura está acompanhando o briefing e não assinou os termos, acabou o briefing, você assina os termos e pega a pulseirinha, tá bom? Essa vai ser a primeira etapa do campeonato 2026, serão 4 etapas, essa primeira hoje, dia 21 de março. Vai contar com premiação. No final do dia, após o passeio, vai haver a premiação aí das categorias, dos pilotos. Vai ter uma atividade bem legal durante todo o dia. A galera que está chegando, por favor, se posicione aí, por gentileza. E, principalmente então, para os novatos, antes de acelerar, vestimenta básica do Track Day, tá? Vestimenta básica é calça jeans, calçado se fixa aos pés e camiseta. Não pode entrar na pista de bermuda, tá? Não pode entrar de bermuda, chinelo, não pode entrar na pista desse motivo, tá? O motivo é simples. Calça jeans ou uma calça que você utilize vai te proteger em caso de uma pancada, algum incidente na pista, tá? Tem os termos de responsabilidade, vocês leram os termos antes de assinar, sobre todos os riscos de pista que pode acontecer, tá? Como qualquer atividade aí de pista, pular de track day, asa delta, tudo tem um termo de responsabilidade, tudo tem um risco e tudo tem que ser muito bem calculado. A parte do veículo, todos os componentes antes de entrar na pista, calibragem de pneus antes e depois de entrar na pista, todos os itens detalhados. Se houver qualquer indício que está pingando alguma coisa no seu carro, está vazando alguma coisa, a saída de box ou entrada de pista, como vocês preferirem, vai segurar vocês para verificar o que aconteceu, tá? Alguns detalhes aqui eu vou passar mais para frente no briefing. A parte de zero álcool, obrigatoriamente, é proibido consumir bebidas alcoólicas dentro do autódromo. Eu acredito que todo mundo aqui está tranquilo sobre essa parte. E a minha regra é mais simples possível. Se for parado um piloto com bebida alcoólica, pode ter tido o azar de segurar uma latinha porque o amigo pediu para amarrar o sapato. A direção de prova, a organização vai simplesmente cortar sua pulseirinha e o track day acabou para você. É simples assim, por isso que não tem bafômetro, não tem essa indicação. Mas é um detalhe básico que eu passo para vocês, com certeza sim, na parte do álcool, né? Tow hook, ponto de ancoragem. Alguns modelos que eu passei na parte dos boxes, alguns modelos você tem que parafusar ele ali na frente do carro, tem alguns que já vem pré-fixado. É importante você colocar isso no seu carro. Se você tiver dois, colocar nos dois pontos melhor ainda, ou principalmente na frente. Por quê? Caso seja necessário rebocar o seu carro, o resgate vai fazer isso do jeito mais rápido e mais seguro. Caso algum veículo não tenha tow hook, não colocou, não tem ponto de ancoragem, dependendo da situação, o resgate vai ser obrigado a passar uma cinta no braço de suspensão e puxar você para o box ou para uma área segura. Pode danificar algum item de suspensão do seu carro, tá? Por isso que atenção é a parte do tow hook. Janelas. Durante a bateria, mantenha as janelas fechadas durante toda a bateria, exceto na hora da volta de cooldown. Na hora que está volta de cooldown, você pode abrir a janela, ligar o ar-condicionado, e durante o passeio. Mas um detalhe importante, nada de braços para fora. Piloto, você é responsável pelo seu carona, tá? Você não está numa 23 de maio, você não está numa avenida, braço sempre para dentro do carro. Durante a bateria, vidro fechado, volta de cooldown e passeio, vocês podem abrir o vidro, tá bom? O motivo é simples, que às vezes aparece um quero-quero suicida passando aqui na pista, às vezes ele pode ter a sorte de ele passar exatamente na hora que está com a janela aberta, beleza? Segurança e regras básicas, itens soltos. Galera, todo item que possa sair voando do seu carro, inseguro do seu carona, mantenha muito bem amarrado. Coloque no porta-luvas, no porta-malas. Você que está com seus carros aqui na área de box, se você quiser deixar um cantinho em alguma área, mantenha muito bem amarrado. Principalmente tipo garrafinha de água. Existe a possibilidade da garrafinha de água ela escapar e cair atrás de um pedal. E aí você não consegue ter frenagem, você pode ter algum susto. Que acontece uma coisa muito rápida, tá bom? Outra sugestão, tapetes. Eu sei que alguns veículos têm uma travinha de colocar no chão do carro, mas eu recomendo que você retire ele para evitar qualquer risco, principalmente numa situação que você precise e o tapete possa entrar ali debaixo do pedal. Esse aqui é um exemplo do que pode acontecer com um item que possa estar solto no seu carro, tá? Então, parado, tem um extintor solto no carro de competição.
Essa é uma situação que você não sabe muito bem o que fazer. Você não tá enxergando nada. Ou você acelera, ou você freia, você não sabe onde está a situação. Então esse é um risco que você pode correr de alguma coisa que possa sair voando no seu carro. Tá? O que não fazer durante um track day. São alguns detalhes, algumas coisas que eu passei agora há pouco para vocês. Cinto de segurança. Ajuste o seu cinto de segurança de modo que ele fique pegando um pouquinho aqui no ombro. Alguns têm ajustes de altura, de modo que ele passe certinho aqui no ombro, na parte da cintura, tá? Não pode deixar folgado, não pode deixar um pouco mais confortável. Ajuste dos bancos, obviamente, todo mundo aqui está ciente. Ajuste do volante, no caso, para a atividade, né? Na pista, não mude o traçado. Você vai se manter no race line, tá? É importantíssimo. Vocês vão ultrapassar e vocês serão ultrapassados. Jamais saia do race line achando que você vai ajudar o coleguinha que está no carro atrás vindo mais rápido. Você pode causar um baita susto no piloto, você pode causar um acidente. Então, quem vai ultrapassar tem a responsabilidade de sair do race line, concluir a ultrapassagem. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa aqui do Velocitar para vocês verem os pontos mais seguros, principalmente a você que é mais novato. Eu vou dar uma sugestão para você de 2 pontos para vocês focar quando precisar ultrapassar, tá bom? Não divida a curva e não divida freada. Em primeiro lugar, você não sabe a experiência do piloto que está do seu lado. Em segundo, a maioria quer buscar fazer um tempo, buscar fazer um tempo legal, e dividir curva, dividir freada, você vai perder tempo, tá bom? Utilize as retas para fazer a ultrapassagem. Problemas mecânicos, incidente ou acidente. Pare imediatamente na parte gramada. Viu que o seu carro começou a sair algum tipo de fumaça, algum detalhe? Pare imediatamente na parte gramada. Por quê? Pode causar um acidente maior, pode acontecer algum incidente. Então, viu qualquer indicativo, acendeu a luz do seu painel, pare na parte gramada. O pessoal da IMR, que daqui a pouco eles vão falar uma palavrinha para vocês. Eles têm um recorde aqui na pista, entre 30 e 40 segundos eles chegam aqui no seu carro. E não saia do carro, tá bom? Não saia do carro em hipótese nenhuma, exceto no caso de fogo. Em caso do seu carro tenha um princípio de fogo, se você não tiver algum auxílio, alguma coisa que consiga diminuir o foco, né, da situação, pare onde você conseguir, saia do carro, pule um guarda-reio, fique numa área protegida, tá bom? E reforçando a parte de vazamento de óleos com os fluidos. Esse detalhe é importante porque se você viu que tem alguma coisa errada no seu carro e você vai fazer o circuito todo e voltar para a box, pode ser que esteja vazando algum fluido, algum óleo na pista. Em resumo, caso aconteça, a gente tem que parar a pista, tem que fazer a limpeza. O último track day, aliás, o penúltimo track day que eu participei, teve um problema de um carro que vazou óleo na curva 2, 3 e 4 aqui no circuito. Ficamos praticamente 2 horas de pista parada. E depois mais 1 hora com aquela fumaça do pit-sorb, toda aquela poeira que ficou após a limpeza. Tá bom? Então, qualquer detalhe, pare na parte gramada, não tenha medo, não tenha vergonha. É importantíssimo para você verificar a segurança e também algum dano maior do seu carro, beleza? Beleza. Obrigado por essa informação. Iniciante, no caso, você deve ter recebido esse adesivo. Se alguém não recebeu, passa na secretaria. Você cola esse adesivo de iniciante na parte traseira do seu carro. Eu recomendo ele próximo do para-choque ou numa parte que o piloto consiga ver você, tá bom? Isso aqui não significa que você é um risco para os outros, isso não significa que isso aqui é um motivo de alguém querer zoar com você. Não, isso aqui é importantíssimo para quem vai ultrapassar, saber que você está aprendendo, você está ganhando horas de voo no circuito e você mostrar para todo mundo que você está buscando ali aprender, não quer ocasionar algum risco, uma fechada sem querer na situação, beleza? Então quem não pegou, depois vocês pegam nessa parte. A parte que eu falei de não sair do carro até a chegada do resgate, tem um motivo muito importante, vou mostrar esse vídeo para vocês. Esse motivo não tem som, mas você vê o cara tentando auxiliar ali, e nesse ponto é um risco enorme, porque vou ter um outro vídeo que vai complementar isso daí. Muitas vezes você está na pista e uma coisa te chama atenção, então automaticamente você vai tender ao seu braço acompanhar aquela visão. Como você viu aqui, o piloto viu a situação, acabou voltando para cima do cara e quase que ele virou um pastel aqui na pista, né? A parte principalmente importante para a galera, atenção aí na parte dos freios.
façam sempre a volta de cooldown, pilotos. Eu sei aqui, tem muita gente aqui que é raposa que eu conheço, tem muita gente que eu estou vendo de vista aqui que sabe muito bem, mas a galera dos novatos, conheça o seu carro, faça uma volta quente, uma volta rápida, faça uma volta de cooldown, verifique tudo e conheça o seu carro no sentido de perceba quando o freio não estiver daquele jeito. Você está no final da reta aqui da vitória do Velocitar, você dá aquela patada na placa de 100 metros, faz uma volta, beleza, faz 2 voltas, beleza. Na terceira você sente que o pedal está um pouquinho além do que você está, daquele tanto que você colocou. É o ritmo de você diminuir e fazer a volta de cooldown, tá? Volta de cooldown é pisca-alerta aceso e manter-se no race line. E volta de cooldown não é para andar a 40 por hora. A média aqui é pelo menos aqui 80 km por hora. Eu recomendo aí, volta de cooldown é aquela que você não precisa frear tão forte para fazer a curva. Então, nesse detalhe, não se esqueça de ligar o pisca-alerta e fazer o race line. Quem vai ultrapassar vai ver o seu pisca-alerta aceso e vai fazer a ultrapassagem no trecho mais seguro. E você sentiu que, caramba, tô bem, o carro tá bem, vou voltar a acelerar? Não esqueça de ligar o pisca-alerta, beleza? Em caso de emergência, em caso de superaquecimento, tudo isso que eu vou falar para você, a gente vai levar uns 2 minutinhos, mas vai acontecer muito rápido. Primeiro lugar, não entre em pânico. Primeiro lugar, não entre em pânico. Respira fundo sobre a situação. Segundo, bombe o pedal do freio. Para o fluido poder circular um pouco, você tem um mínimo de freio, tá? Alguns veículos são automáticos, você vai dar comando para reduzir marcha, ou, no caso manual, reduzir marcha da melhor forma possível. E, em último caso, o freio de estacionamento, o famoso freio de mão, para segurar em alguma situação. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Tudo que eu passei para vocês foi relativamente lento, mas vai acontecer bem rápido dessa forma aqui, ó. Só um pouquinho. Opa. Esse é um Camaro no circuito lá do antigo AIC. Esse aí, peraí. Tá calma. Tô calmo. Tá calmo, só precisa trocar a cueca depois, né? Mas vocês viram que é uma situação bem rápida, então, provavelmente aí, para quem está ganhando experiência, é um detalhe muito importante, tá bom? Quando estiver na pista, galera, vocês estão aqui para se divertir. Eu sei que rola um campeonatozinho da ATM, tem pontuação, tem premiação, mas acima de tudo, galera, se divirtam. Eu tenho um pouco de inveja de vocês que eu queria estar na pista. Mas se divirtam na pista, ética, respeito, todo o padrão que você vai ter aí na parte. Eu coloquei essa frase no final aqui, que o seu maior adversário será você mesmo, porque para muitos pilotos, a experiência que eu tenho há alguns anos participando de Track Day, é que para muitos pilotos controlar o próprio ego é um desafio até maior do que estar na pista. Porque você quer fazer aquela volta, você sente que está com o Ayrton Senna do seu lado fazendo de coach. Mas você precisa ter o seu controle. Quando você consegue controlar o seu ego na pista, você consegue ter noção de muita coisa do seu carro e aí sim você consegue fazer uma boa volta, tá bom? A parte que eu falei para vocês durante a bateria de estar sempre olhando para frente. Deixa eu ver só aqui agora. Esse vídeo, deixa eu ver se consigo colocar de novo sem a interrupção. Esse vídeo mostra exatamente o ponto que eu falei no vídeo anterior, sobre o cara querer acenar para pedir, para avisar alguém da área de risco. O piloto, ele estava fazendo a sua volta e ele olhou para aquela Mercedes que estava vindo atrás dele. Então, brevemente ele tirou um pouco, ele tirou mais ou menos 2 graus e acabou indo para a brita, acabou atrapalhando a volta dele. Por isso que quando você estiver na volta quente, é sempre olhar fixo para frente. Eu sei que para a maioria aqui tem muita experiência,
olha fixo para frente, volta de cooldown, fica de olho no seu retrovisor. Esse aqui é um outro ponto sobre respeitar o ponto de frenagem do seu carro e também de quem está junto com você na pista. Vai aproximar um carro ali à esquerda, um Passat ali no circuito de Interlagos. O piloto aqui do Sandero, ele teve que reduzir muito antes, porque ele já viu que o cara ia passar reto. Então, cuidado nessa parte, pilotos, principalmente respeitar o seu nível de frenagem, respeitar a parte das curvas para evitar qualquer risco, tá? Aqui o autódromo Velocitar, que foi elaborado em 2012, tem 3.430 metros. Tem 14 curvas mais à esquerda. Tem um trecho muito importante, aliás, um desnível de 45 metros, ponto mais baixo e um ponto mais alto. Isso vai exigir muito do seu freio, por isso o detalhe aí da parte importante. Esse aqui é o circuito do Velocitar. Para a galera que é mais novata, eu recomendo 2 pontos. A ultrapassagem na curva, após a curva da Vitória, vocês estão vendo aqui com o mouse, e depois da curva do Museu. São 2 pontos retos onde você consegue fazer ultrapassagem, principalmente aos novatos. A galera que eu conheço que tem muito mais experiência, eu vejo aqui próximo da curva 2, depois aqui da curva 5, curva da Mata. A galera que tem mais experiência, eu acredito que não tenha tanto problema. É um trecho curto, reto, porém curto, mas eu acredito que não tenha tanto problema. Novatos, tomem cuidado principalmente nessa curva. A curva do Giga é uma curva descendente, como se fosse um saca-rolha. Quando você fazer as primeiras voltas, você vai entender. É uma curva em S, em descida, onde você vai ter um pouco de contra-esterço no seu carro, tá bom? Hoje é um dia que tá sol pra caramba, então eu acredito que as zebras já estão bem secas, não tem risco nenhum para vocês pilotos. Caso alguém precise, eu mostro aqui depois o mapa para vocês, tá? Vai ter a caipirinha hoje? Ou não? Vai ser o circuito? O circuito sem a... vai ter a caipirinha, vai ser o circuito reto sem aquela pista conhecida como pista do acelerados, né? Ah, vai ter, então vai ser reto. Isso, vai ser reto aqui. É uma curva... Não vai ter? Não vai ter caipirinha, então beleza. Eu preciso atualizar depois o mapa depois, beleza? Então, beleza. Por que ultrapassar em retas? Esse vídeo aqui vai deixar bem explícito para você. Confundir com o vídeo. Por que ultrapassar nas retas? Você vai entender aqui. Isso aí, Nürburgring. O piloto entendeu errado que ele abriu passagem. Isso pode acontecer quando falta aquela comunicação, por isso que eu ofereço para vocês a ultrapassagem nos trechos retos da pista. Tem um outro vídeo aqui que mostra da visão da câmera, deixa eu ver se você consegue pegar certinho. Incrivelmente os 2 pilotos saíram bem, saíram andando fora o susto, né? Por isso que frisem essa parte de dividir freada, identifique, né? Uma coisa que eu falo pro pessoal, se você está na sua volta, é uma sugestão, você está na sua volta quente e você vê alguém que está chegando mais rápido que você, se você está no trecho reto, eu faço parecido com faz na estrada. Seta para a direita. Você que está atrás vendo que deu seta para a direita, significa ele te viu. E se possível, você aliviar um pouco o pé. Eu sei que você pode estar na sua volta rápida, se possível. Nos 2 casos são sugestão, para você se focar principalmente na sua pilotagem, mas principalmente uma seta para a direita para quem está vindo atrás, para poder identificar que vocês se viram na pista, tá? E a parte aí que ninguém gosta de ouvir, mas é importante, todo e qualquer dano aqui no circuito, guarda-rail, vazamento de óleo, ele é repassado integralmente ao piloto, tá bom? E é um custo pesado. Acidentes assim, 2 lâminas de guarda-rail, mais a mão de obra já passa de 20 mil reais. E o autódromo, quando acontece um incidente desse durante o dia, existe uma equipe, como aqui o autódromo é federado com a CBA, com a FIA, vem uma equipe de São Paulo, credenciada, faz um reparo durante a madrugada e durante a segunda-feira o autódromo pede os dados do piloto e simplesmente manda aquele invoice para ele referente ao reparo. E também a parte de PitSorb, dependendo do acidente, ele é repassado integralmente ao piloto. Por isso a parte do pare na parte gramada, qualquer detalhe venha para a box, é importantíssimo para você. A parte das bandeiras, a parte imprescindível aí para você. A maioria já conhece, mas eu vou ser um pouquinho rápido. Bandeira vermelha.
Viu bandeira vermelha em qualquer item, reduz o ritmo de volta de cooldown, 80 km por hora, e vem para box. Quando rolar a bandeira vermelha, vocês vão reduzir o ritmo, acender o pisca-alerta e ficar na parte direita da pista. Por quê? Bandeira vermelha para você, piloto, pode significar um carro quebrado, um carro batido, alguém machucado, uma ambulância precisando entrar, alguma urgência. Por que ficar do lado direito? E se você encontrar um piloto na frente, mantenha naquela fila indiana. A pista fica livre, caso seja necessário o pessoal da ambulância poder entrar na pista, o resgate poder entrar na pista e ele ter a possibilidade de ver todo mundo naquela fila indiana na fila da direita, poder liberar o caso do resgate, a direção de prova, tá bom? Pista, aliás, bandeira amarela, viu algum indício na pista. Bandeira amarela só reduz o ritmo. O pessoal aqui vai ter vários PSDBs. Viu bandeira amarela, reduz um pouco o ritmo, tem alguma coisa, um carro parado, alguma coisa que você não precisa voltar para a box. Passou no próximo PSDB, não tem nada? Beleza. Reduz uma marcha e continua acelerando. Bandeiras que podem acontecer hoje. Eu acho difícil, mas a bandeira listrada. Pista escorregadia. Pode ser um vazamento de óleo que teve ou aconteceu e vai ficar uma bandeira estática naquele trecho, tá? Bandeiras, essa bandeira preta com a bola laranja é bandeira para te chamar para a box. Ela vai se apresentar somente aqui na reta da vitória. Ela vai estar seguida com um número referente ao seu carro. Então memorize o número do seu carro. É algum indício, tipo um capô que parece que está aberto, alguma coisa que está saindo estranha no seu carro. Viu essa bandeira? Não é advertência, somente venha para a box para a gente poder ver o que está acontecendo. Duas bandeiras que eu acho bem difícil de acontecer. A bandeira com a diagonal, branco e preto, é uma advertência. Você fez alguma atitude não legal na pista, isso é uma advertência. E a bandeira preta é exclusão da prova. Eu nunca vi no track day uma bandeira preta para um piloto. Porém, se você viu essa bandeira preta, provavelmente ela vai estar acompanhada do número. O seu track day foi encerrado, tá? Por algum motivo muito sério. Mas antes disso, o pessoal da IMR possivelmente vai chamar você, explicar algum detalhe, alguma informação, tá bom? Vai ter bandeira, pessoal da IMR, durante as primeiras voltas vai ter uma bandeira verde para o pessoal poder ver os PSDBs? Beleza. Durante as primeiras voltas, eles vão estar com a bandeira verde para você, piloto, memorizar os pontos de PSDB. Principalmente no último PSDB aqui da reta da vitória. Por quê? Para nós não termos aquela desculpa clássica de eu não vi a bandeira. Você pode estar próximo aqui da curva do Giga, viu bandeira vermelha, você vem para a box imediatamente, tá? Eu tô na volta, eu tô com os freios pegando fogo, eu preciso fazer a volta de cooldown. Vem para a box de qualquer jeito, você vai passar aqui por trás dos boxes, vai pegar aquela estradinha que vocês entraram no autódromo e faz quantas voltas você achar necessário, porque a bandeira vermelha é a mais importante do dia. Pode significar alguém, mais uma vez, carro quebrado, carro batido, alguém machucado e se os pilotos não saem da pista, a ambulância não entra. Simples assim. Bandeira quadriculada de fim da corrida, teremos uma bateria direto para todo mundo aí durante todo o dia. A bandeira azul, ela significa que tem um veículo se aproximando, então era um lembrete para você. Tomou bandeira azul, não é advertência, não é nada. Significa que tem alguém que está chegando próximo de você para você ficar ligado no trecho reto, ficar de olho para fazer a ultrapassagem. Tem uma bandeira que eu não coloquei aqui, que é a bandeira branca. Bandeira branca pode ser um veículo de apoio que esteja na pista. É um detalhe que você vai ver à sua frente para você ficar ligado, tá bom? A velocidade aqui nos boxes. Galera, tem informações bem importantes. 40 km por hora dentro dos boxes, tá? Velocidade de 40 km por hora, quase 28 milhas por hora. Abastecimento. Temos o nosso parceiro do Racing Fuel, a parte de abastecimento. Eles estão no estacionamento, né, a parte do bolsão, onde vai rolar a apresentação de drift. Ele está lá no fundo, próximo do Eletropostos. Qualquer reabastecimento, leve o seu carro até lá. Tem gente que fez reserva de combustível, tem gente que, se precisar de combustível, ele tem à disposição para você poder adquirir, mas